do Rio vai ganhar um observatório dos negócios de impacto social e ambiental. Nos próximos 2 anos, será criada uma plataforma digital com informações e dados mapeados dos negócios de impacto socioambiental existentes no Estado e as instituições que atuam no apoio a esses negócios. O observatório ainda está em fase de produção e é uma iniciativa que pretende conectar diferentes atores desse ecossistema, além de servir como fonte para a formulação de políticas públicas do setor. O Rio em Foco está no ar. Comigo, a coordenadora do Observatório Fluminense de Negócios de Impacto Social e professora do Cefet, Nessa Salomão, e a professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Santa Catarina e cofundadora do Observatório Social de Florianópolis, Graziela Dias. Oi, Nessa. Oi, Graziela. Tudo bom? Que prazer estar aqui com você. Boa tarde, Geisa. Tudo bem? Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ouvir o depoimento do diretor de Tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes. A FAPERJ é um órgão que está fomentando e financiando a criação do observatório. A FAPERJ tem reforçado bastante a sua atuação nessa área de empreendimentos de impacto, né? Principalmente empreendimentos baseados na ciência. Nós lançamos nos últimos 2, 3 anos uns 4 editais focados especificamente em empreendedorismo de impacto socioambiental. São editais voltados para apoiar entidades que apoiam empreendimentos de impacto, entidades que estudam o empreendedorismo de impacto e os próprios empreendimentos de impacto também. Mas eu diria que a atuação da FAPERJ nessa área não se limita a esses editais que são explicitamente voltados para esse segmento. Nós temos outras iniciativas. Nós temos um edital bem amplo em parceria com a GRIO, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio, onde nós estamos associando recursos da FAPERJ, de subvenção econômica, com recursos de financiamento que pertencem a uma linha de crédito da FINEP, operada pela GRIO. Então, nesse caso, são projetos até R$3 milhões, para pequenas e médias empresas, onde metade do valor aprovado vem da FAPERJ e a outra metade vem de um financiamento da GRI. E tivemos eu diria que uma surpresa até com a alta demanda e com a distribuição geográfica dessa demanda, né? Nós recebemos 174 propostas de 38 municípios diferentes do estado do Rio. E vários desses empreendimentos de pequenas empresas são empreendimentos de impacto, né? Impacto social e impacto ambiental também. Embora eles não se enxerguem como tal, e aqui vai uma observação, uma sugestão para esse observatório, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente estuda esse fenômeno, não se limitar aos empreendimentos que se autodenominam empreendimentos de impacto, mas sim verificar, por exemplo, uma empresa aprovada, uma empresa nesse edital que eu citei, que não é focado especificamente em empreendedorismo de impacto, é uma empresa de Japeri que produz pontaletes, são peças de madeira usadas na construção civil, e que são coladas, e eles estão desenvolvendo, em parceria com o Senai, uma nova cola que tem um impacto ambiental muito melhor, muito menor, né? Então, esses são exemplos, entre outros, que eu poderia dar. Eu acho que o compromisso da ciência, o compromisso da FAPERJ com o desenvolvimento social e com o meio ambiente é algo fundamental e que tem sido valorizado nos últimos anos. E Nessa, conta para a gente como é que surgiu a ideia de criação de um observatório para ver os negócios de impacto e também as instituições que apoiam, sejam elas universidades, organizações não governamentais, enfim, organizações da sociedade civil. Como é que surgiu essa ideia? Geis, é uma história bem bacana. Na verdade, do meu lado, eu estava trabalhando justamente um debate sobre isso dentro da Academia ICE, com a professora Graziela, que está aqui. A gente já vinha discutindo um mapeamento em nível nacional, como seria possível, etc.
e aí, ao mesmo tempo, tinha uma vontade muito grande dos parceiros do Rio de Impacto. Então, a gente juntou essas duas vontades para entender como é que isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e fez essa proposta para a FAPERJ de um apoio de um projeto que faria, então, esse mapeamento do ecossistema como um todo do estado do Rio. Então, o empreendimento, o empreendedor, claro, mas também esses atores de suporte, atores de apoio, que a gente chama de dinamizadoras. A ideia, na verdade, se baseia, né, na experiência de Santa Catarina. Graziela, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi a construção desse observatório que vocês já têm, já possuem em Florianópolis? Bom, acho que no primeiro momento é importante destacar que o nosso observatório é de inovação social, né? Na cidade de Florianópolis. E o observatório ele começou como um projeto de pesquisa e, na medida em que nós fomos estudando atores na cidade que eram responsáveis por fazer mudanças, né, sociais e ambientais, gerando inovações sociais, e aí dentro de uma pluralidade de atores, não só negócios, né, de impacto no caso, mas também as OSCs, né, projetos públicos, enfim, uma série de atores que se mobilizam em torno dos problemas da cidade. Então, a partir de um levantamento dos problemas da cidade, eu acho que isso hoje está muito em foco, porque todos aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, eles aparecem, né, especificamente nas cidades, e como que esses atores eles estavam se mobilizando em prol da resolução desses problemas. E aí, a partir do momento em que a gente começou a olhar para os atores, nós sentimos a necessidade de criar uma ferramenta que pudesse agregar essas informações, que eram muitas, né? E aí, assim, nasceu o observatório com várias mãos, né? Coordenação de 2 grupos de pesquisa da Universidade do Estado e vários alunos de graduação, mestrado e doutorado. E foi assim que começou. Para quem está assistindo a gente, muita gente ainda não sabe o que é o conceito de negócio de impacto social, o que é inovação social. Recentemente, a gente teve aprovado a lei que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, em que esse termo inovação social surgiu justamente para poder basear políticas públicas e dar espaço aí para o desenvolvimento de um olhar voltado para isso dentro da gestão pública. Mas eu queria muito que a Inessa trouxesse para a gente aqui o que é esse conceito de inovação social. Ele se aproxima muito, né, do que são os negócios de impacto, mas existe todo esse esforço nacional de buscar identificar esses negócios, já que também para o próprio empreendedor, muitas vezes, não fica claro que o que ele está fazendo é um negócio de impacto social. Dentro do movimento Rio de Impacto, esse é um tema recorrente, né, da necessidade, ao mesmo tempo, fazer políticas que ajudem esses negócios a crescerem, mas também trazer esse conceito mais para próximo das pessoas. E você podia tirar essas dúvidas assim para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página no Rio Foco? Geisa, é uma pergunta muito bacana. Eu acho que é uma questão que a gente tem que ter sempre debatendo. Não existe um conceito completamente fechado. Isso é um debate acadêmico, né? Porque parte desse projeto de mapeamento tem a ver também com pesquisa, a gente evoluir e contribuir, né? Seja para a política pública, seja para a pesquisa acadêmica. Mas o que eu acho que é importante, né? Quando a gente está falando de inovação social e socioambiental, que eu acho que é legal a gente não esquecer do ambiental aí, né? É a gente lembrar que a gente está uma tecnologia, ou um novo processo, ou um novo produto que está vindo para trazer uma transformação, né? E é nesse sentido que a gente está falando do impacto positivo. É uma transformação social, uma transformação ambiental e que pode ser replicável do ponto de vista de um ecossistema, pode ser replicado para outro ecossistema, e etc. Então, a inovação social, a gente está falando assim, pode ser uma tecnologia simplesmente que tem alguns exemplos muito, muito clássicos, né? Que a gente fala lá das cisternas do Nordeste, a gente fala da própria economia solidária como a incubação de economia solidária como uma tecnologia social e uma inovação social que aconteceu há 20 anos atrás, que hoje já não é mais inovador. Mas outras coisas também que podem estar no processo de produção e etc. Agora, dentro dessa ideia, né, da inovação social, então,
existe um ecossistema onde trabalham desde os empreendedores, os movimentos sociais, as outras representações, o governo, aquilo que a gente fala das partes interessadas, os stakeholders. Então, quando a gente olha, foca lá para o empreendedor, foca o negócio de impacto socioambiental, está falando assim, olha, é um empreendimento que está trabalhando, está gerando receita, está vendendo produto, está vendendo serviço, está gerando receita. Só que tem como objetivo principal, primordial, ter esse impacto socioambiental positivo, ou seja, buscar essa transformação com um objetivo primordial. É uma atividade econômica que tem essa visão e vai trabalhar por isso, né? Então, a gente destaca que não é a responsabilidade social da empresa. Isso é um outro tipo de conceito. A gente quer destacar que existe um empreendedor que está preocupado especificamente em trazer essa inovação ou esse novo produto, esse novo processo, como centro do seu negócio. Antes da gente mergulhar mais na experiência e ir para o próximo bloco, eu queria só que a Graziela falasse um pouquinho para a gente sobre o que já é possível visualizar na experiência de vocês em Florianópolis. De que maneira esses inovadores sociais estão mapeados e visíveis, né, para a sociedade. Uhum. Então, Geis, eu acho que talvez seja importante antes destacar que o conceito de inovação social ele não é uníssono, né? Existem algumas interpretações diferentes. Nós mesmos, a gente não olha para a inovação social como algo que é produzido por um empreendedor, né? Mas a gente acredita que uma transformação na sociedade ela vai ocorrer a partir do momento em que os atores, né, em conjunto, eles acabam modificando digamos assim, esse panorama, né, socioambiental. Hoje, no Observatório de Inovação Social, nós temos aí mapeado cerca de 600 organizações, né, 400 organizações que nós chamamos de iniciativas de inovação social, que incluem os negócios de impacto, mas não só, né? E cerca de 400 organizações que apoiam essa inovação social. Além disso, nós temos aí mapeado os principais problemas públicos da cidade de Florianópolis e conseguimos também, a partir do acompanhamento dessas organizações, observar que muitas dessas organizações acabaram sendo desativadas ou atingiram o estado de morte, né, digamos assim. E esse é uma informação bem importante para que a gente possa entender por que muitos desses negócios não vingam, né? O que falta para eles. E aí isso remete a esse ecossistema de apoio, às políticas públicas. Então, tem várias análises que hoje são possíveis de fazer com as informações que nós temos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No país onde 99% das empresas brasileiras são formadas por micro e pequenos negócios, identificar os empreendimentos que transformam a realidade da sociedade sem focar apenas no lucro é um trabalho que vem sendo desenvolvido a muitas mãos. Na entrevista a seguir, a coordenadora do movimento Rio de Impacto, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, Carla Panicé, do Sebrae, fala sobre esse trabalho. O Movimento Rio de Impacto é um movimento de organizações que suportam e apoiam os negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando dos antigos intermediários do setor, ou como a gente chama hoje, dinamizadores. São aceleradoras, entidades de apoio, bancos de fomento, universidades. Então, são aqueles atores que não empreendem um negócio de impacto, mas que tem todo um trabalho, seja na geração de conhecimento, de políticas públicas, de linha de crédito, de programas de aceleração, ou seja, um conjunto de ações que fomentam a existência desse setor. E o Movimento Rio de Impacto reúne organizações, então, que desenvolvem os negócios de impacto no estado do Rio de Janeiro. Para o Movimento Rio de Impacto é muito importante esse mapeamento, porque se a gente não conhece quem são os negócios de impacto existentes, a gente não sabe quais são as suas necessidades e não consegue desenvolver, então, programas, projetos, políticas que apoiem esses negócios. O último mapeamento que a gente tem no estado já tem muito tempo que foi realizado pelo Sebrae
teve um que foi pelo Sebrae PNUD. A gente tem empreendedores fluminenses que se inscreveram nos mapeamentos já feitos pela FAIP, mas todos esses levantamentos já têm mais de 5 anos de existência. Então, hoje, a gente não tem nenhum mapa, né, nenhum diagnóstico do setor atual aqui em território fluminense. E por isso que esse mapeamento é tão importante, porque a gente tendo a noção da quantidade de negócios, da maturidade desses negócios e dessas iniciativas, dos seus setores e territórios de atuação, a gente pode desenvolver melhor os programas de suporte ao segmento de negócios de impacto social. O Rio de Impacto tem um papel importante no observatório ao mobilizar os parceiros dos negócios de impacto social para que eles sejam atores na busca por resposta a esses questionários, esses levantamentos que serão feitos, né? Então, às vezes, para o empreendedor de impacto social saber que existe um mapeamento é muito difícil, porque ele está lá no dia a dia, na barriga, no balcão dele. E aí, quando a gente tem uma aceleradora, uma universidade que fala com esses negócios e consegue levar até eles a oportunidade de aparecerem nesse mapeamento, isso é muito importante. Por isso que o Rio de Impacto precisa, né, iterar esse compromisso em articular essas instituições para que elas se envolvam no observatório. Graziela, que instituições fazem parte hoje do Observatório de Florianópolis? Então, o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, ele é, sobretudo, um projeto da Universidade do Estado de Santa Catarina, mas esse observatório ele está se expandindo agora, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado e vários outros atores aqui na cidade e no Estado que apoiam a inovação social. E a Secretaria de Desenvolvimento está criando centros de inovação social nas cidades do Estado, né? Em algumas cidades, regiões do Estado. Então, esse observatório agora ele está sendo um novo protótipo, né? Expandindo agora para o Estado e, sobretudo, tem apoio da FAPESC, né? A nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, e ao Governo do Estado via Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de prefeituras, né, universidades diversas espalhadas pelo estado. Interessante da gente observar, né, os perfis dos observatórios e como eles vão se construindo, é que o Observatório do Estado do Rio de Janeiro nasce inspirado em Florianópolis, mas também o movimento que trata do ecossistema dos negócios de impacto já tem aí o legislativo participando, o estadual, o próprio executivo sendo chamado também a dialogar com as instituições. Nesse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário, né, que dá suporte a esse observatório, principalmente o trabalho do ITES, que é o grande coordenador e mobilizador desse processo. O Movimento Rio de Impacto, na verdade, ele já tem aí uma estrada, eu acho que isso envolve diversos atores diferentes. Essa liderança da FAPERJ é super inovador que eles estão fazendo em termos de apoio. Então, o governo do Estado tem evoluído muito. A gente sabe que a legislação que veio dos últimos 3 anos para cá também dá um suporte muito grande no Estado do Rio de Janeiro. E a gente ainda tem alguma coisa para evoluir, claro, tem alguns comitês para serem fundados e outras coisas que devem acontecer. Eu acho que trazer à baila, trazer à luz essa discussão e tal, vai ajudar a verificar justamente essas relações que já estão acontecendo e torná-las até mais fluidas. Do ponto de vista da ITES, a ITES é uma incubadora de economia solidária. A gente também, né, é mais um daqueles pontos que às vezes a gente fala assim, olha, o que economia solidária e negócio de impacto tem de relação? Então, existem alguns questionamentos a essa relação, mas a gente acredita que estamos todos buscando um objetivo muito parecido em termos de inovação social. Então, a ITES é uma incubadora que surgiu no Cefet. Eu estive no grupo que fundou essa incubadora em 2013. Então, o Cefet RJ, o Cefet Celso Sukov, que fica ali no Maracanã, e tem essa incubadora, então, como seu setor de apoio a este projeto. Então, a ITES, ela, em parceria com o Rio de Impacto, né, ela já vem discutindo com o Rio de Impacto, participando desde a fundação, ela traz esse viés acadêmico de fazer a pesquisa, mas também de dar o suporte dessa discussão junto com os parceiros. Está trabalhando na ideia da bola de neve, então todos os parceiros do Rio de Impacto estão sendo contactados, estão ajudando, estão complementando com essas informações, e o que a gente espera é conseguir realmente ter uma ideia mais geral em termos de Estado. A gente consegue visualizar muito facilmente algumas coisas no Rio e Grande Rio, Rio e Baixada, mas eu acho que a gente precisa espalhar um pouco mais esse olhar
aí pelo território do estado do Rio de Janeiro. Cruzar essas informações, né? Por isso que é tão importante a participação do ente estatal aí para justamente pensar em quais são as etapas em que ele é muito importante. Graziela, você pode contar para a gente um pouquinho, né, do que você percebe nesse diálogo, até porque vocês têm dado muito suporte na formação, né, de quem vai estar no campo desenhando e trabalhando nesse observatório. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é a dinâmica, né, de construção desse observatório, quais são os principais desafios aí que o Rio de Janeiro agora está mergulhando para poder solucionar e para entregar esse que vai ser um espaço muito interessante para reflexão, né? Você já contou aí que tipo de reflexões surgem a partir dos dados sendo plotados no mapa, né? Sendo vistos por mais pessoas. Que você falasse um pouquinho desses desafios do processo de formação e construção desse observatório. Como é que funciona na prática? Então, os desafios são muitos. O projeto é super interessante porque uma coisa que eu sempre destaco é que ele dá luz a esses atores que fazem acontecer, né, essas questões todas na cidade, mas ele traz vários desafios e esses desafios a gente vai entendendo na medida em que o projeto vai se desenvolvendo. Um primeiro desafio é porque a plataforma, na realidade, ela é uma plataforma colaborativa. Então, o que seria o ideal, né? Que os atores, organizações, tanto iniciativas quanto de esporte, elas possam acessar a plataforma e ali colocar os seus dados, alimentar a plataforma com os dados. Esse talvez seja o maior desafio, porque está, né, em tempos atuais, em que está todo mundo cheio de compromissos, as pessoas dificilmente elas param para alimentar os dados ali, o que seria muito bom, porque um dos objetivos da plataforma é fazer esses atores se conectar entre si, né? Hoje a gente tem feito isso dentro da universidade, via projetos de extensão, em que a gente chama esses atores para eles conhecerem uns aos outros, porque existem muitos atores, né, iniciativas e suporte que estão mobilizados em torno de determinadas causas e que nem mesmo se conhecem. Então, esse é um grande desafio, fazer com que esses atores acessem a plataforma e alimentem os dados. Bom, como isso não acontece da forma como nós gostaríamos, a gente precisa fazer campanhas, né, para que esses atores cheguem até a plataforma. De outra forma, a gente depende de bolsistas, de alunos que alimentem esses dados. E aí a gente tem o desafio de ter alunos que entram e saem, né? Porque as bolsas deles têm tempo, né, determinado. E isso, enfim, acaba fazendo com que a gente esteja sempre retreinando, né, esses alunos. Então, esse é um outro desafio. E eu acho que o Maurício Guedes ele citou um outro grande desafio, que é como identificar esses atores que fazem inovação social, mas que nem conhecem esse conceito, né? E muitas vezes atores muito antigos na cidade, né? Que remetem à economia social e solidária, enfim, e que estão, né, se virando lá nos 30. Então, assim, e não só isso, alguns negócios, algumas empresas que endereçam problemas sociais e ambientais e que não conhecem esse conceito, não se reconhecem. Esse é um outro grande desafio, como achar isso, né? Então, o observatório gera um outro desafio ainda, que é o de estar sempre, nunca pronto, né? E assim, além de a gente ter que buscar sempre novas informações, muitas das informações, elas precisam ser atualizadas. Por exemplo, há organizações que surgem, outras que morrem. Então, isso eu digo que isso é um filho para toda a vida, né? E isso acho que gera um grande desafio. Vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. De volta com a coordenadora do Observatório Fluminense de Impacto Social e professora do Cefet, Inessa Salomão, e a cofundadora do Observatório Social de Florianópolis, Graziela Dias. Inessa, no bloco anterior, a Graziela falava dos desafios da construção e da atuação permanente no observatório para cada dado que é colocado nesse banco de informações se mantenha atual ao longo do tempo.
Como é que está sendo o processo desde o iniciozinho ali, né? O ITS venceu o edital. Como que está se desdobrando esse projeto? Quais são os tempos e movimentos que estão previstos aí para os próximos 2 anos? Olha, é um processo de transferência de tecnologia muito bacana. Acho que essa parceria com a UDESC, com o BISC, né, com o Observatório Observa Floripa, muito importante para a gente estar aprendendo com eles nesse processo formativo. Então, a gente tem os bolsistas, como a Grazi já mencionou, a gente está trabalhando com números de bolsistas selecionados, buscando mais bolsistas, mais recursos, para aumentar o número de pessoas. E essas pessoas, assim como algumas pessoas que são parceiros do Rio de Impacto, foram convidados a participar de uma formação. Essa é uma formação de cocriação, onde a gente começa com os conceitos e depois a gente veio desenvolvendo os instrumentos de coleta de informação que vão gerar esse banco de dados. Então, a gente começou já testou, vai começar realmente o mapeamento agora em agosto. Então, a gente já está no dia a dia trabalhando isso para colocar na plataforma. E a plataforma é mais um outro passo, né? A gente vai ter que construir, vai programar essa plataforma bastante parecido com o que a gente vê lá no Observatório de Florianópolis, porque é a nossa inspiração, e com novos insights a partir do que a gente já está vendo no campo, no dia a dia, fazendo esse levantamento. Então, como é um processo de cocriação, tanto a inspiração que vem de Floripa, quanto aquilo que a gente já tem, né, de conhecimento, de background dos próprios bolsistas, e os parceiros de Rio de Impacto, com a sua atuação no dia a dia, estão alimentando esse processo para que a gente chegue no final do ano com uma plataforma que possa ser lançada já com bastante informação. E uma questão importante aqui para trazer, e eu queria ouvir as duas sobre isso, né? É que existe também um movimento de criação de um observatório nacional, que torne possível a gente não só gerar informação e relação entre as instituições que estão no território, próximas, no mesmo estado, na mesma cidade, mas também em outros lugares do país. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho e o relacionamento de vocês com o ICE, que é uma instituição que está sediada em São Paulo, mas que está na boca e é parte também, né, de várias construções que são referência dentro dos negócios de impacto socioambiental. Então, o Instituto de Cidadania Empresarial de São Paulo, ele fomenta os negócios e as finanças de impacto, né, no Brasil, e a partir do projeto do Observatório de Inovação Social de Florianópolis, o ICE nos convidou, a professora Carolina Dion, que é a coordenadora atual do observatório, e eu, que fui coordenadora até ano passado, junto com ela, né, nos convidou para coordenar um projeto nacional sobre inovação social nas cidades, né, com foco específico nos negócios de impacto. Então, a partir do lançamento desse incentivo à pesquisa, os professores se mobilizaram em torno das temáticas das pesquisas. E, para nossa surpresa, essa pesquisa atraiu 17 professores, né, distribuídos em 8 regiões do país, né? E estamos aí trabalhando toda a base, primeiro teórica, agora já estamos finalizando os instrumentos de coleta de dados, porque nós entendemos que esse instrumento tem que ser co-criado, ele não pode simplesmente copiar um projeto que já existe, porque aí a gente precisa congregar diferentes interesses, né? E o projeto está aí na pauta da atenção de todos nós e a coleta de dados coincide, então, com o projeto aí do Rio de Janeiro, agora em agosto a gente inicia. Foi daí que na verdade, eu me engajei nessa discussão do mapeamento e a gente teve essa oportunidade no Rio de Janeiro de iniciar com esse recurso da FAPERJ. O projeto que a professora Graziela está mencionando tem apoio do CNPq, né, e tem vários professores de diversas instituições do país, sejam as universidades públicas ou privadas, estão envolvidas, e a gente está envolvido também nessa discussão, né? A gente está se encontrando mensalmente para fazer essa discussão. Mas, além, a gente vai fazer, então, isso em paralelo, na verdade, assim como no Rio de Janeiro, mas a gente está fazendo para o Estado, em outras cidades do país isso vai estar acontecendo simultaneamente. E por fim, assim, também acho que é importante a gente ressaltar que
essa relação, a gente falou do ICE, da Academia ICE, também está relacionado muito com a ideia do N-Impacto, né, da Estratégia Nacional de Impacto, que tem uma vertente acadêmica e que a gente se interessa e a gente também tem um fluxo de trocas bastante interessante e que já vem de algum tempo. Na verdade, né, quando a gente conta a história aqui do observatório que está se formando, é também uma oportunidade de falar dos negócios de impacto socioambiental e do contexto mundial desse tema, né, que tem mobilizado governos, sociedade civil organizada, universidades, para poder pensar negócios que possam unir essa questão socioambiental, os desafios, né, de responder, principalmente passando por um momento de pandemia que a gente passou nos últimos 2 anos, que começaram também a potencializar e demonstrar a importância do tema, né, da gente mergulhar nessa agenda desafiadora dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas também puxando por esse viés da economia, né, que é muito importante para poder desenvolver a sociedade e garantir aí que a natureza possa continuar nos fornecendo os insumos para que a gente possa sobreviver e entregar um mundo melhor para os nossos descendentes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aqui desse contexto mundial e da estratégia nacional, porque é interessante, né? A gente tem todo um desafio quanto Estado do Rio de Janeiro dentro de discutir uma legislação que defina esses negócios de impacto, as ações de governo que são necessárias e como a sociedade pode se mobilizar em torno disso. A academia já avançou muito, né, e debate aí muito sobre a questão dos termos que vão definir cada um das ações dentro desse ecossistema, mas a gente ainda tem muitos desafios na prática, né, para fazer com que os negócios também se reconheçam como parte dessa virada de página que precisa ser feita na economia. Então, é legal a gente poder aqui, e eu vou pedir para vocês, nesses minutos próximos, para a gente contar um pouquinho mais para os telespectadores o que é esse desafio e esse contexto mundial e nacional que a gente está trabalhando em conjunto, quando fala de algumas siglas aqui, né? Fala do Instituto de Cidadania Empresarial, das universidades e do trabalho que está sendo feito. Então, eu acho que o panorama mundial está mostrando que já é bastante tarde a gente olhar para todas essas problemáticas que nós mesmos criamos, né? E, enfim, os 17 Objetivos da ONU, eles têm metas que são bastante desafiadoras, mas que justamente, Geisa, tu colocaste que a grande questão é como que a gente coloca em prática isso, né? E esse panorama mundial, ele vem transitando em várias áreas, né? Desde as grandes organizações investidoras que estão olhando para empresas que estão gerando impacto, né? As próprias empresas que estão sofrendo pressão da sociedade para elas olharem para essas questões, né? Esses novos modelos que se dizem novos e que, enfim, existe todo um debate se isso é novo mesmo ou não, que tem essa missão de resolver um problema social e ambiental, e também o papel nosso, né, como consumidores, como indivíduos, né, pertencentes a uma sociedade, a uma coletividade, as nossas ações, né, os nossos valores, enfim. Então, acho que o mundo está passando por uma grande transição e a gente já está vindo tarde, né? Está aí mais uma agenda das empresas ESG, né? Que vem também propor essa questão e que a gente espera que isso não passe de mais um modelo organizacional, né? De mais uma sigla desse mundo da administração, mas que de fato a gente possa colocar em prática essas questões, né? E aí eu passo a bola para a Inês aí para falar um pouquinho da estratégia nacional. Eu acho que assim, a gente pode pensar, né, olhando para todo o que está acontecendo no geral no mundo, né, a estratégia nacional ela vem com alguma coisa que organiza essa discussão no Brasil. Ela traz os parceiros, tanto públicos quanto privados, traz ONGs, OSCs, traz também empresas e tal, para discutir especificamente como é que você faz para
dar luz, iluminar mesmo no sentido o que está acontecendo. Então, qual é essa nova forma de fazer negócio? Qual é a legislação que é necessária? Quais são os mecanismos que se colocam à disposição? Como você envolve o setor público? Qual é a responsabilidade do setor privado? Não pensando só, repetir o que eu já falei antes, não pensando só em responsabilidade social, mas pensando nessa missão de uma nova forma de fazer negócio e coloca esses atores para conversar. Eu acho que é isso que é o mais interessante da estratégia nacional, que vale a pena estar olhando, né? Tem vários mecanismos juntos, tem legislação que foi para discussão e audiência pública no ano passado, tem um monte de coisa boa acontecendo, mas eu acho que o mais interessante é isso, a gente ter essa possibilidade de ter uma discussão com os diversos setores da sociedade e trazer isso para um conjunto que vai gerar um apoio, um desenvolvimento, que vai impactar economicamente e impactar positivamente o ambiente e a sociedade como um todo. Então, a estratégia ela vai nesse sentido. Eu acho que a gente tem que lembrar, né, que quando a gente fala não é só mais um modelo organizacional, entender que existe uma nova maneira que a gente tem que discutir de fazer negócio mesmo, porque a maneira atual, infelizmente, chegou no seu limite e está mostrando que os impactos negativos eles acabam sendo cobrados, seja do ponto de vista da natureza, seja do ponto de vista do que acontece na sociedade como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse bloco, vamos ouvir os principais atores do Observatório Fluminense de Negócios de Impacto e a importância de apoiar iniciativas como essa. O Rio de Janeiro, né, o Brasil, ele vem num movimento já há alguns anos de desenvolver negócios que façam mais sentido, né, para a sociedade. Então, negócios que desenvolvam produtos e serviços que gerem um impacto minimamente positivo, se não ainda para encontrar soluções para mitigar problemas e desafios existentes. Então, esses movimentos, eles geralmente são isolados. E um projeto como esse, de um observatório, e que se pretende reunir as informações, mas não só reunir, mas também se propor a analisar, criar pesquisa, né? E a partir dessas informações, criar dados importantes para esse movimento, ele é fundamental para a gente enxergar de uma maneira ampla o que a gente vem se propondo a realizar em termos de desenvolvimento econômico e social no Rio de Janeiro. Então, o Observatório ele vem, né, com esse objetivo, com essa responsabilidade, com essa missão, que é fundamental da gente conseguir fazer uma análise de que negócios que a gente vem desenvolvendo, o papel de cada entidade para esses negócios e quais os gaps que a gente precisa olhar. O nosso papel, né, enquanto PUC-Rio, enquanto Universidade PUC-Rio, é inicialmente dar acesso às informações daquilo que a gente vem desenvolvendo, né? Tanto em termos do perfil do empreendedor, os negócios, né, em qual ODS eles atuam, que desafios que eles estão tentando solucionar. Então, nesse primeiro momento, dar esses inputs ao observatório, abrir o nosso banco de dados, dar o máximo de informação possível. Uma ação como essa tem desdobramentos muito relevantes para fortalecer os negócios, os empreendedores, entendendo as suas principais demandas, necessidades de apoio, de assistência técnica, de acesso a crédito, de desenvolvimento de mercados. Por outro lado, também pode muito fortalecer as organizações dinamizadoras que atuam no fortalecimento desses negócios e atrair também com isso investidores, financiadores, universidades, outras organizações que apoiam esse ecossistema. Na medida em que a gente faz um mapeamento desse porte, em que a gente olha os diversos atores que estão atuando nessa área de negócio de impacto social, você possibilita, né, um ambiente de troca e de conexões extremamente potente, né, para que crie um ciclo cada vez mais virtuoso entre esse ambiente que é o ambiente de negócio de impacto social. E na medida que a gente fortalece, cada vez mais a gente vai ter condições de propor políticas públicas, isso também é muito importante, né? Linhas de financiamento, né? Trazer investidores, né? para
apostarem nessa proposta, né, nessa nova forma de estruturar negócio, né, uma forma mais humana, uma forma mais ambientalmente correta, uma forma mais socialmente correta. Então, é fundamental esse observatório e essa iniciativa, né? Graziela, fala um pouquinho para a gente sobre os parceiros do OBISF, né, do Observatório de Florianópolis, e como a importância deles para poder dar base ao desenvolvimento desse trabalho. Bom, enquanto projeto de pesquisa, o observatório ele recebeu o apoio de várias instituições, né? Algumas eu já destaquei aqui, como a Fundação de Apoio à Pesquisa, a própria universidade, o Instituto de Cidadania Empresarial, agora recentemente o CNPq, que também já havia financiado parte do observatório, e a CAPES, né? Para além desses financiadores, nós recebemos o apoio da empresa ENDE de energia, a antiga Tractebel, né, o Instituto de Comunitário da Grande Florianópolis, que é um instituto vinculado a várias causas aqui na cidade, o CEPAGRO, ligado à agricultura, a Fundação CERT, da Universidade do Estado da Universidade Federal de Santa Catarina, o próprio SEBRAE, Social Good Brasil, Impact Hub Floripa, outras instituições como o IGOV, que também começou como um negócio de impacto social, o Instituto Padre Wilson Groh, a Prefeitura de Florianópolis e vários outros parceiros internacionais de pesquisa. Então, nós fomos visitando esses parceiros e eles foram se multiplicando, aí a gente tem apoio de vários, né? Fica muito claro o desafio, né? Na verdade, o projeto nasce abraçado pelo Movimento Rio de Impacto, algumas instituições já estão ali olhando muito de perto desde o início o que vai ser e entendendo a importância e o quão positivo, né, você ter esse mapeamento para todo mundo, mas, na tua opinião, quais são os principais desafios de mobilização de outros atores? Que outros atores a gente precisa trazer para esse jogo, para que o Observatório do Estado do Rio de Janeiro possa, enfim, abarcar o máximo de informação possível e gerar essa transformação, né, dos negócios podendo participar e se ver como negócios de impacto? Eu acho que a gente tem dois desafios principais nesse momento. Acho que o primeiro deles, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente não pode simplesmente pegar um banco de dados de um parceiro, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, isso é uma limitação do ponto de vista de como a gente faz pesquisa, mas, por outro lado, são justamente esses parceiros que podem fazer a publicidade, né? Levar isso a conhecimento público. Então, o que a gente mais quer, a gente tem usado redes sociais, o Impacto tem apoiado nesse sentido, mas a gente precisa levar essa informação para todas as pessoas de todas as áreas do Estado, para que todos saibam e se reconheçam, para poder fazer parte desse mapeamento. Então, muita coisa a gente começa, né, olhando o que existe nas redes sociais, olhando o que existe nos sites, mas na hora que a gente chegar lá para conversar com aquela pessoa, para que ele se reconheça, ele precisa saber quem é que está batendo na porta. E, nesse caso, essa institucionalidade ela é muito importante. E eu só queria falar mais um detalhe, Geisa, porque eu acho que de tudo isso que a gente fala, o mais bonito disso tudo é que fica um legado, né? Eu acho que a plataforma, essa ideia de fazer o levantamento do observatório, mas deixar um legado para o Estado do Rio, para repensar, para entender como as coisas vão se desenvolver, se já se desenvolvem hoje, e como vão se desenvolver daqui para frente. Então, acho que isso é extremamente relevante. Em paralelo a isso, a gente tem também, já caminhando para o final do programa, é importante ressaltar, né, que o Estado do Rio de Janeiro é o segundo estado do país, foi o segundo estado do país a ter uma lei criando uma política estadual de investimentos e negócios de impacto. Isso ajuda no processo, porque a definição sobre negócios de impacto já parte de algum lugar que possa unificar, né, todos os discursos, perfis e atuação também dessas instituições que hoje estão se debruçando sobre a construção do observatório. Mas dentro dessa lei, você tem a necessidade de criação de um comitê estadual envolvendo muitas das instituições que hoje já estão no movimento Rio de Impacto, mas também o Estado para pensar e também sedimentar políticas públicas voltadas a esse tema. Na sua opinião, Inês, de que forma
também essa experiência, já que já tem o braço do Estado atuando aí, né, no financiamento, no fomento à construção desse observatório, por que é importante, né, que essas coisas se unam, né, e que a gente consiga ter um comitê estadual? O comitê estadual, ele, na verdade, tem diversas responsabilidades, e uma delas é controle social. Eu acho que é importante a gente justamente colocar os atores envolvidos para fazer novas proposições e acompanhar a implantação do que já está disponível, inclusive para dentro da estratégia, né, da estratégia nacional, da Impacto, esse comitê ele é necessário. Então, a gente tem que entender que o fortalecimento, seja da inovação social, através das legislações que estão vindo, seja dos negócios de impacto socioambiental, ele vai ocorrer a partir da participação do Estado, sim. E seja também, acho que é importante também que no operacional, no suporte, a gente vê outros atores estaduais que estão ganhando a relevância nessa discussão. Um exemplo é a FAPESD, mas o outro é a GRIO. A GRIO também tem atuado nesse sentido. Então, o que a gente pode ver é que você ganha complexidade do ponto de vista da discussão e ganha, né, corpo, ganha relevância do ponto de vista da capilaridade que você tem para o Estado. Gazela, em relação à participação do Estado, algum momento aqui você já evidenciou, né, os diversos entes governamentais que atuam e participam do observatório. Como é que vocês observam lá em Santa Catarina, né, em que vocês estão construindo agora o observatório estadual? Já existe a lei que define, né, essa política estadual de investimentos em negócios de impacto? Como que ela dialoga com esse processo de construção no próprio Estado? Então, na realidade, a gente nasce aqui num berço da tecnologia, né? Florianópolis, principalmente, é um polo tecnológico, Joinville, enfim, algumas outras cidades. Então, a nossa Secretaria de Estado aqui é do Desenvolvimento Econômico Sustentável, né? E aí, todo esse mundo da tecnologia faz conversar também com a inovação social. O que a gente tem hoje aqui no Estado é uma lei geral, né? É uma legislação geral vinculada à inovação. Não temos nada especificamente sobre isso ainda, né? Mas a cidade, principalmente aqui, eu posso falar de Florianópolis porque o nosso observatório é daqui, agora que a gente está expandindo, ele é uma cidade que está muito voltada, né, para olhar para os seus problemas, até em função dos nossos limites, né, somos uma ilha, enfim, e tem toda essa questão aí. Mas a agenda da inovação social, ela nasce junto com a inovação, né, ou digamos assim, como filha da inovação. E aí é um grande desafio também saber que nem toda inovação social envolve tecnologia, né? Então aí tem todo um debate em torno disso. Mas é isso, assim, a gente acho que um ponto bem forte aí nesse sentido é o apoio justamente da Secretaria de Estado, né, do Governo do Estado nesse sentido, da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu não queria me despedir sem fazer um resumo aqui do que a gente conversou nesse programa Rio em Foco, né, em que a gente trouxe a novidade da construção de um observatório estadual dos investimentos e negócios de impacto, que vai absorver aí informações sobre empreendimentos, empreendedores, universidades, organizações que apoiam e fomentam os negócios de impacto. A gente falou também da questão do virtual e do presencial, né? Apesar desse observatório ficar disponível na internet, a construção dele precisa também prescinde de um contato com os empreendedores, com a construção, né, na cabeça deles de que os negócios deles podem ser negócios de impacto e estão impactando e gerando transformações na sociedade. A gente falou do papel fundamental aqui da universidade nessa construção, né? Muitas dessas discussões já estão muito mais aprofundadas na academia, agora são trazidas para diálogo com a sociedade. E aí eu queria que vocês se despedissem também falando, né, do que vocês absorveram, do que é importante aí para os próximos passos, já que o Rio em Foco, com certeza, no ano que vem vai estar mais perto aí da conclusão do trabalho e vai querer trazer para todos os telespectadores o que está acontecendo e que passos a gente está dando em direção a esse observatório, Inês. Eu acho muito importante a gente, como eu disse, a gente deixar claro para a sociedade, trazer todo mundo para conhecer a oportunidade e entender que isso é uma coisa colaborativa. A gente está falando de transformação social e transformação demora a acontecer, mas acontece todo dia também.
Então, a gente tem que estar o tempo todo acompanhando e pensar que isso é uma coisa de... o observatório é um legado de longo prazo, isso é um resultado de longo prazo. Então, fica o convite para todos entrarem em contato. A gente depois, né, tem e-mail, tem as redes sociais do Rio de Impacto, as redes sociais da ITES, Cefet, RJ, mas, ao mesmo tempo, a gente também chama para conversar. Então, a gente deve fazer algum barulho aí nas redes, convidando para alguns eventos, informando a respeito e tendo esse processo de cocriação com toda a sociedade fluminense. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é muito bom para nós, né, saber que a nossa experiência aqui acabou influenciando positivamente, né, o Estado do Rio. E, enfim, eu acho que talvez destacar assim que hoje todo esse debate está assim, digamos assim, está se concentrando mais na figura do empreendedor, né? Mas que a gente deve olhar aí para uma pluralidade de atores, inclusive de empreendimentos que são empreendidos por coletivos, né? E não só pela figura de um empreendedor herói, né? Porque a gente acredita que os nossos problemas vão ser resolvidos a partir dessa pluralidade, que eu acho que é o que está faltando a gente fazer, né? Sair dos extremos e tentar, de fato, fazer lá o que diz o Objetivo 17, Desenvolvimento Sustentável, né? E é isso que a gente está tentando fazer aí nessa pesquisa envolvendo vários professores em nível nacional. Então, obrigada, desejo sorte para a Inessa e vamos continuar colaborando. E eu gostaria de convidar a todos que tiverem interesse em conhecer o nosso observatório aqui de Florianópolis, acessem www.observafloripa.com.br. Vai ser um prazer ter vocês lá como espectadores. A gente vai deixar um e-mail aqui com vocês, né, no projeto. O projeto chama Hub de Conexão entre Atores e Negócios de Impacto Socioambiental. A gente vai deixar o e-mail para vocês, mas tem o telefone da ITES Cefet em horário comercial 2566-2941, 21, que é Rio de Janeiro, capital. Bem, para vocês que acompanharam a gente até aqui, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado e distribuir para quem você acha que precisa saber dessa informação. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.